Eu sou, eu sou meio ansioso. Eu não tenho muita tranquilidade para poder lidar com as coisas que eu espero, né? Eh, eu quero as coisas, eu faço movimentos para poder alcançar esses objetivos, mas eu fico ansioso. Eu tenho aprendido um pouco mais sobre desapego, sobre como lidar com essas sensações de ansiedade e principalmente ficar apegado àquilo que eu quero. Dizem que quando você apega-se às coisas que você quer, essa é uma forma de afastar elas, de afastar o que você deseja. Então eu tenho me esforçado para poder lidar com a minha ansiedade de uma forma mais saudável, não ficando tão apegado e simplesmente deixando a coisa andar da forma que ela naturalmente andaria, né? Eh, eu Eu fico pensando muito na vida que eu tive, né? Tipo, quando você é pobre e você acaba sendo criado dentro de um ambiente de escassez, mas a religião, né, como base ali de sua vida, como o apoio, como o sustento que você tem que confiar em Deus e naquela religião. Cara, isso é muito sério, sabe? Porque você perde um pouco da sua autonomia, né, ou seja, da sua própria capacidade de lidar com os problemas e resolvê-los, e ao mesmo tempo você fica limitado a acreditar em uma estrutura de religião, uma estrutura religiosa que vai moldar ali e ajudar você a levar a sua vida e a até mesmo lidar com essas questões naturais, né, da vida. Eu hoje não já não sou um cara religioso, assim, mas eu percebo o quanto que a religião ela influenciou nos meus resultados, na minha autonomia, na minha capacidade de lidar com os meus próprios problemas, porque as religiões em geral elas são paternalistas, né? Elas não são religiões que vão te dar liberdade e ensinar você a ter senso crítico, porque ela não quer que você se afaste, ela não quer que você se espalhe, ela quer que você fique ali dentro. Então, seguir regra e não ter senso crítico é fundamental, assim. Eu conheço pessoas que fazem parte da religião que eu fiz, né, que eram testemunhas de Jeová também, e que diziam que esse pensamento meu é irreal, que eles aprendem sim a ter senso crítico, que podem sim questionar. De fato, você pode questionar, né? Por exemplo, eu posso questionar o porquê que o Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue. Eu posso questionar isso. Mas eu não posso discordar da explicação. Então, por exemplo, eles usam o texto de Atos 15, 28 e 29 para poder usar como base ali da sua doutrina. Mas se eu falar algo do tipo, cara, mas isso aí não faz sentido, sabe? Tipo, que relação tem esse texto aí com transfusão de sangue, sabe? As pessoas que morreram e tal. E aí agora eles fizeram uma mudança dentro do entendimento deles de que pessoas que têm, guardam o próprio sangue para em algum momento de necessidade fazer essa transfusão em si mesmas estão liberadas para isso, porque antes você não podia nem guardar o seu próprio sangue. Não faz sentido, entende? E ainda assim existem pessoas que acham que isso é normal. Eu não posso, por exemplo, fazer esse questionamento. Eu não posso chegar e falar, cara, você não vê que essa explicação não faz sentido?
Você não pode dizer para alguém que ela está errada por fazer uma transfusão de sangue para salvar a própria vida. E o pior disso é que as pessoas defendem isso, né? Nós aprendemos a defender essa ideia mesmo sabendo que alguém vai morrer, entendeu? É como se a gente entendesse aqui que Deus ficaria muito triste se a gente fizesse uma transfusão de sangue para salvar a vida. É complexo isso, né? Tipo, como é que a gente vive assim? Tem dias que eu acordo muito triste, né? E eu não sei por que eu acordei tão triste assim e o que tá acontecendo, né? E aí eu percebo que é porque eu levei uma vida que eu não gostaria de ter levado. Eu vivi uma vida que provavelmente eu não gostaria de ter vivido, né? Eu queria ter tido uma vida diferente. Tipo, minha mãe ligou hoje, mandou mensagem pra mim dizendo que tava desesperada, que ficou preocupada, que acordou pensando em mim. Cara, eu tenho dias que eu fico muito bolado com a minha mãe, tá ligado? Muito. Porque, cara, eu entendo ela, tipo assim, me colocou dentro de uma religião ali porque meu pai não me criou, foi um cara ausente, não esteve presente em momento algum da minha vida, ela estava sozinha e por medo, como ela disse, né? Por medo de que eu me envolvesse em coisas erradas, ela preferiu me criar dentro de uma estrutura religiosa. Cara, eu fui manipulado a minha vida inteira. Eu passei a vida inteira aprendendo que eu não podia procurar grandes coisas para mim, grandes coisas para mim. Eles usavam o texto de Salmo 73, que falava do profeta Asaf, que em algum momento ele procurou grandes coisas para ele e que Deus o repreendeu, que ele questionou a Deus por que pessoas que praticam as coisas mais têm grandes coisas, são ricas e eu, que sou profeta, vivo na pobreza. Cara, o que é que isso tem a ver comigo, tá ligado? Tem várias pessoas aí que são testemunhos de Jeová, que são ricas. Existem vários exemplos na Bíblia de homens que eram ricos e serviam a Deus. E aí você percebe que para eles é interessante que você leve uma vida simples, para que você trabalhe mais para as coisas da organização. Então existe lá um cargo, né, vamos dizer assim, chamado pioneiro regular, que é quando você dedica 70 horas no mês para poder falar com outras pessoas sobre a Bíblia. Quanto menos ocupações seculares você tem, mais probabilidade de você estar ocupado com coisas da organização você estará. Ah, Jonas, mas lá não cobra dízimo, né? Não, não cobra dízimo. Porém, o dízimo que você dá lá é o seu tempo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Existe coisa na sua vida mais valiosa do que o seu tempo? Enfim, cara, eu só me sinto muito triste às vezes porque eu me sinto enganado, sabe? Eu me senti manipulado, sabe? Eles falavam que não podia fazer faculdade, tipo, eles não falavam claramente, não, assim, em algum momento eles falaram para não fazer faculdade, que era um ambiente hostil, um ambiente contrário às orientações de Deus, às orientações de Jeová. E aí depois eles começaram a dizer ou usar exemplos de pessoas que fizeram faculdade e se deram mal na vida, irmãos que fizeram faculdade e acabaram começaram a não acreditar mais em Deus. Enfim, coisas do tipo. Usar exemplos de jovens que preferiram ali fazer um curso técnico ou fazer um curso secundário para dedicar a vida à organização. Ou seja, quem fazia faculdade era mau exemplo, quem não fazia era bom exemplo. E isso é uma forma de manipulação, né?
porque isso tira, já que aquela organização é a organização de Deus, e aqueles homens que estão dando aquela orientação são homens que são ungidos de Deus, você não vai questionar os ungidos de Deus. E eles falavam isso de forma clara, né? Não mexam com os ungidos de Deus, não toquem nos ungidos de Deus. Cara, isso não faz sentido pra mim, cara. E eu passei a minha vida inteira dentro desse contexto. Então, assim, eu às vezes fico muito triste, cara. Fico muito triste, sabe? Eu não queria ter passado por isso, sabe? Eu queria ter tido uma vida normal, cara. Eu queria ter tido a liberdade. E assim, eu não estou falando que eu não deveria ter tido uma religião, tá ligado? Não é essa a questão. Poderia até ser testemunho de Jeová, mas que eles não tivessem feito isso, sabe? Não tivessem eh, manipulado a minha liberdade de escolha. Quando eu fiz algo de errado, né? Algo de errado, né? Que era ter relação sexual. Eu fui desassociado, sabe? E assim, essa desassociação que eles têm dentro da organização não é simplesmente você deixar de ir para a religião, é você perder o seu círculo social, perder suas amizades, perder contato com pessoas que você achava que eram seus amigos, quando na verdade não são. Outras pessoas manipuladas lá, entendeu? Que existe ali uma questão psicológica muito forte, uma manipulação mental muito forte, né? Enfim, é isso.